é só a primeira, e aí nós teremos aula amanhã e sexta-feira, e aí a gente pode aproveitar essa oportunidade para dar uma avançada, né, no conteúdo. Nós ainda estamos num tempo de revisão, e alguns pontos, só que, infelizmente, dadas as dificuldades que nós tivemos esse ano, alguns pontos nem são revisão, são matéria nova mesmo, né? E aí a gente vai ter essa oportunidade hoje de estudar esse tema que eu estou propondo para vocês, que é o tema do surgimento da capitania de Goiás, né? Então, um pouquinho da história de Goiás mesmo, do surgimento da história de Goiás. E aí, para tanto, a minha proposta para a gente fazer aqui agora é de fato, uma leitura de um texto, né? E nessa leitura do texto, a gente vai tentando explicar para vocês aquilo que é relevante, aquilo que precisa ser de fato entendido sobre esse texto, ok? Aí eu vou pedir, assim, que vocês, aqueles que estão com o microfone bem arrumadinho aí, tá com a internet boa, para nos ajudar aí com a leitura desse texto, certo? E aí a gente vai parando e vai comentando, né? Aí todo o nosso material hoje está no próprio blog, tá? Está no próprio texto do blog e nós temos uma atividade para fazer no final, né? Essa atividade vai ficar para casas. Nós temos um combinado, gente. O combinado, assim, que eu tenho é uma proposta, quero dizer. Nós vamos ter uma tarefa de casa por semana, certo? Então, por mais que eu vá abrir aqui para vocês fazer alguma participação dentro da aula, vai ser essa tarefinha aqui dentro da aula e pronto. Mas no final dessa aula, você tem tarefa para você fazer em casa. Você já está em casa, né? Tarefa para você fazer depois da aula. E aí, essa tarefa vai ser a única da semana. Amanhã a gente vai ter aula, a gente vai assistir aula, vai ter tarefa dentro da aula, mas não vai ficar tarefa para depois da aula. E na sexta, da mesma forma. Combinado dessa forma? Tá entendido e tá combinado, gente? Sim. Combinado. Então, a tarefa que está lá no final do blog, que você vai poder fazer logo depois dessa aula, você tem uma semana para fazer. E aí nós temos novidade, viu? A novidade é que você precisa cumprir o prazo de uma semana se você quiser ter o 100% da nota. Suponha que você fez a tarefa e sua nota foi 100. Se você fizer até semana que vem, dia 19, você vai levar o 100 na nota. Agora, se você atrasar uma semana, você vai levar só 90. Outra semana vai levar só 80, na outra semana só 70, até chegar só 60, entendeu? Então a tarefa não vai fechar. Você pode entregar atrasado? Pode, mas sabendo que você vai ter um prejuízo na nota aí. Então, uma semana é um tempo bom, né? Dá muito bem para você fazer a leitura, para você fazer a resposta, e aí fica tudo certinho. Eu estou colocando aqui uma mensagem, olha, organize a agenda, realize tudo no prazo, para a gente evitar qualquer tipo de prejuízo ou qualquer tipo de constrangimento no futuro, ok? Às vezes a pessoa, por 1/10, por meio ponto, a pessoa está lá de recuperação ou até reprova e foi uma tarefa que ela deixou sem fazer, então, ou fez atrasado. Então, é importante você cuidar disso aí, certo? Gente, nós estamos aqui dentro de um contexto, olha aqui, a nossa unidade temática da disciplina é os processos de independência nas Américas, certo? Então, não só a nossa independência do Brasil, mas a independência das Américas. Nós temos estudado, nós já vimos aqui independência de São... Oi? Nós já vimos aqui independência de Santo Domingos, independência do Haiti, independência do Brasil, inclusive, né, e algumas independências. Só que no interior do Brasil havia uma situação, né, ou várias situações, e a gente gostaria de elencar aqui para vocês essa situação que ocorreu aqui, aonde nós estamos pisando, né, no nosso chão, que é o estado, aquilo que se tornou o estado de Goiás posteriormente. Certo? Quem pode ver aqui na tela, né? Então, nessa imagem que eu tenho aqui do meu lado de cá, né? Então, você está vendo a imagem da cidade de Goiás, né? Foi a primeira capital do estado. E do outro lado de cá, você já tem um pouco da capital atual, que é Goiânia, né? Uma cidade mais moderna. E você sabia, alguém sabe aqui qual que é a diferença entre Goiás e Goiânia? Pelo significado da própria palavra, alguém sabe a diferença? Professor, se eu não me engano, Goiás é o nome de uma tribo. Eu acho que é o nome de uma tribo.
Dos índios Goiáses. Você está certo, isso aí. E da onde surgiu a cidade, o nome Goiânia? Ah, eu não sei, não. Está totalmente ligado na palavra, viu? É a mesma palavra, só que aí tem uma coisa a mais, né? A mais. Porque né? Goiás, Goiânia, né? Aí tem esse niá aí que tem uma diferença, que é a palavra em inglês é new, entendeu? O que significa new em inglês? Alguém sabe? Novo. Novo, justamente. Então, se eu pego Goiás, new, Goiânia, virou essa palavra aí, então significa uma nova Goiás, né? E aí, inclusive, tem pessoas que falam até hoje, sabe aquela cidade ali, aquela cidade que se chamou Vila Boa, essa cidade está aqui na imagem, aqui atrás de mim, o pessoal chama de Goiás Velha, né? O Goiás Velha, que o nome da capital de Goiás era Goiás Velha. E aí pararam de falar isso, né? Assim, o pessoal de lá não gosta que fala isso, gosta que fala do nome anterior. O nome anterior era Vila Boa. Inclusive, quem nasce lá na cidade de Goiás é vilaboense, não é goiano, não é goiazense, né? É vilaboense, entendeu? Então, e hoje, oficialmente, o nome de lá é Cidade de Goiás. E todo ano, no dia, eu acho que dia 22 de julho, se eu não me engano, por volta do dia 20 de julho, 18, me escapou a data aqui, todos os anos, no dia do aniversário da cidade de Goiás, a capital de Goiás, que fica em Goiânia, ela passa para a cidade de Goiás, entendeu? Então, o governador vai com a sua comitiva e passa a despachar por um dia ou dois lá na cidade de Goiás. E ele mora lá, fica lá hospedado, né, ou morando mesmo na casa que é dele, a casa do governador, que é o museu. Não sei se você já tem experiência de ir lá em Goiás, né? Quem já foi em Goiás e visitou os museus lá? Fala eu para mim escutar. Eu. Que bom, muita gente. Então, se vocês professor, eu nunca fui, mas minha mãe fala que eu não tô perdendo nada. Não, é bom, depende do ponto de vista, né? Uma vez nós levamos uns alunos de um outro colégio que eu trabalhava. Você tá perdendo sim, você não vai beber água potável da bica. Então, nós fomos lá para ver o quê? Museu. E o que tem no museu? Coisa antiga, né? E a menina foi, nós fomos no primeiro museu, chegou no segundo, ela, ai, Deus me livre, a gente veio para cá para ficar vendo coisa velha. Falei, menina, o nome da cidade é Goiás Velha. Foi a primeira capital. Nós vamos ver museu. Então, ela quer coisa nova. Então, não tinha sentido nenhum o que ela estava querendo buscar ali, né? Mas, enfim, acontece isso. Quem gosta de história, né? Quem gosta desses ambientes, vai lá e acha muito bom. E toda vez que vai, por mais que lá seja pequenininho, toda vez que vai, vê coisa nova, vê coisa interessante. Agora, quem não gosta, não está perdendo nada mesmo, né? É aquela questão. Eu já tive situação, né, que eu recebi umas visitas uma vez de outro estado, né? E nunca tinha ido lá. Nós saímos de madrugada daqui, foi lá, ainda voltou 3 horas da tarde aqui, né? Então, ou seja, foi lá só para visitou os museus, tudo lá e rapidinho veio embora, porque eu não perco a oportunidade de ir lá. E depois, outro tempo, eu tive a oportunidade de ir em Pirinópolis, que é uma outra cidade tão velha quanto Goiás e tão culturalmente importante quanto a cidade de Goiás, e foi interessante. Além das cachoeiras e outras coisas que tem por lá, foi muito interessante a parte da história mesmo, a parte da arte que ali tem, certo? Então, gente, a questão que nós vamos estudar aqui hoje diz respeito aqui por volta do século XVIII e século XIX, certo? Então, século XVIII é por volta dos anos 1700 e alguma coisa, entendeu? Especificamente aqui em Goiás, nós temos uma data que marca 1722, quando o Bartolomeu Bueno pisou por aqui, né? Chegou por aqui. Olha aqui, vamos fazer a parte da leitura do texto aqui. Eu queria que uma primeira pessoa lesse para mim aqui o título e essas duas primeiras linhas. Aí, nós temos aí a mãozinha, ou você abre o áudio e já fala para mim, por favor. Então, por favor, quem falou eu? Ana Laura. Vai lá, Ana Laura. História de Goiás. A história de Goiás iniciou quando o Anhanguera encontrou ouro às margens do Rio Vermelho e fundou o Arraial de Santana no século XVIII. Ok. Então, aí está em letra maiúscula, Anhanguera, né? Que é o nome de uma ave
mas foi o nome dado por apelido a um paulista, um bandeirante, que chegou por aqui com licença do rei para poder explorar essas terras aqui. E eles vieram aqui buscando, está aqui já escrito, olha, ouro. Ele tem toda uma história lá no Museu da Bandeira, onde foi a cadeia e onde foi o Palácio do Parlamento, lá em Goiás, tem lá um mapa que mostra que eles vieram de São Paulo para cá, passaram aí por Minas Gerais afora, um matão danado, e eles saíram, rodearam, contornaram Goiás inteiro, foi lá no Maranhão afora, voltou para São Paulo e depois vieram para cá. Agora pensa uma viagem dessa a pé, ou essas viagens a pé, o tempo que demorou e o quanto é grande Goiás. Aí pensa em Goiás e Tocantins, que era um estado só naquela... bom, depois se tornou um estado só, mas um território era único nesse sentido. Então as pessoas fizeram muitas investidas, até que no Rio Vermelho, que é aquele rio que passa dentro da cidade, teve uma enchente lá em 2002 que derrubou um monte daquelas casas da beira daquele rio, depois eles construíram tudo direitinho, tá lá tudo organizado, E aí fizeram o Arraial de Santana, que depois virou Vila Boa, E lá foi lá por volta do 1700. Beleza. Nós já estamos aqui todos, ou quem ia chegar. Eu vou jogar esse link aqui no nosso chat aí, para que vocês façam a frequência. E tem lá 2 perguntinhas muito rapidinhas para que vocês respondam, perguntinha muito direta. Não vai fazer pesquisa, simplesmente responda o que vier na sua cabeça, certo? Lembra que essa questão aqui não vale nota, assim que se você fizer errado, você perde nota, mas você participa, faz a frequência lá direitinho, então vai lá no chat aí e clica lá no link e responde a questão como você já está fazendo. Agora, nesse momento, coisa de 1 minuto e 38 segundos, você consegue terminar e a gente continua aqui, ok? Então, não sei quem está entrando aqui pela primeira vez na aula comigo dessa forma, você pelo celular, você dá um toque no meio da tela, do lado direito lá em cima, tem lá aparecendo uma folhinha de papel, inclusive ela está lá até com uma bolinha vermelha para indicar que tem novidade lá. Você clica nela, entra no chat, e aí você clica no link. E você vai ser, então, direcionado para esta página que você está vendo, que está sendo aberta nesse momento. Certo? Tendo aberta a página, você preenche os dados todos lá e a gente continua aqui. Quem tiver dificuldade, só falar. Professor, qual é o nome da primeira capital mesmo? Opa. Aí isso não, né? Você vai colocar pela sua cabeça aí aquilo que você está lembrando. Eu só queria pedir para você não fazer pesquisa e também nem comentar aqui agora. Vamos ver o que está na cabeça das pessoas, né? O que tá lembrando. Não, ninguém vai perder nota com isso, nem nada. Simplesmente faça lá. Oi? Tipo assim, eu já respondi. Já podia ter mandado, né? Já pode mandar. Isso, sim. Eu olhei no blog que você mandou, eu olhei o texto lá e fui procurando até eu achar as respostas. Certo. Mas a ideia era só puxar na memória mesmo, né? Porque aqui agora nós vamos corrigir. E aí se você já sabia, ótimo, parabéns. Se você não sabia, você vai aprender, né? Conforme a gente vai explicar aqui. Então, como você falou, eu sabia. Umas eu sabia, outras eu... Você estava com dúvida, né? Aham. Entendi. Então tá ótimo. Deixa eu só ver quantas pessoas já conseguiram responder para saber se a gente já pode retornar para cá, para a gente seguir na leitura desse texto e entender um pouco esse contexto, né? Ó, 27 pessoas já registraram as suas respostas. Deixa eu ver como é que está o grau de acerto. Muito bem. Tem gente colocando um certo nome aqui, que eu vou comentar sobre esse nome agora. Eu tenho quase certeza que andou olhando em lugar que não tinha que olhar. Mas o lugar onde forma padre
Você sabe qual que é o nome do lugar onde forma padre? Não. Seminário. Seminário. E o primeiro seminário que teve aqui em Goiás foi numa cidade que tem até uma música, a música do Menino da Porteira. Quem é os roceiros aí, ou foi roceiro, não estou falando no sentido mal, não. Estou falando no sentido assim, de quem gosta da roça e gosta de moda de viola, tá? Quem conhece aquela música do... Tem até um filme dele. O Menino da Porteira. Tem nada melhor. Qual que é a cidade? Qual que é a cidade que o moço do Menino da Porteira morava? Ouro Fino. Ouro Fino. Ouro Justamente. Ouro Fino, tá? É aqui em Goiás. Hoje essa cidade não existe mais. Ela tem uma fazenda lá, e a única coisa que tinha lá até uns 15 anos atrás, quando eu passei lá, era uma parede da igreja. E nessa cidade tinha um seminário que chamava Seminário da Santa Cruz. Esse seminário, e depois ele passou para a cidade de Goiás, saiu de Ouro Fino e foi para a cidade de Goiás, e hoje esse seminário está lá na cidade de Goiânia, onde forma padres, né, da diocese, que era a diocese de Goiás, hoje é a arquidiocese de Goiânia, né? E aí eu estou vendo que várias pessoas aqui colocou o nome da antiga capital de Goiás de Santa Cruz. Deve estar, talvez, pensando nessa história que eu estou contando aqui para vocês, né? Mas, na verdade, já corrigindo, né? Vai terminando aí, pessoal, para a gente voltar. Já tem 51 respostas lá. E nós temos quantos participantes aqui na reunião? Eu respondi, só não sei se tá certo. Não tem problema não. Nós vamos corrigir agora. Ninguém vai perder nada com isso, não. Vamos aprender mesmo. Ó, tô com 81 participantes e só 56 respostas. Então, quero acreditar que o pessoal tá encerrando lá para a gente continuar por aqui, certo? Então, só recapitulando, eu acabei de já dar essa notícia, né? Olha aqui essas duas imagens que estão aqui atrás de mim. Essa mais no alto é da cidade de Goiás, que antigamente teve como nome Vila Boa. Vila Boa. Tem um apelido de Goiás Velho. E também foi o Arraial de Santana. Essa foi a primeira capital de Goiás, quando Goiás se tornou, de fato, uma cidade independente, né? Um território, uma província independente. E o primeiro governador, então grave essa informação. Gente, tem alguém com o áudio ligado aí? Por favor, desliga para não ter interferência, tá? Professor, a primeira capital foi qual? Cidade de Goiás, ou o apelido é Goiás Velho, ou o nome primeiro é Vila Boa de Goiás. O Arraial de Santana, viu? O Arraial de Santana, quando ele se tornou emancipado, ele passou a se chamar, então, Vila Boa. E depois trocaram o nome para Cidade de Goiás. Eu coloquei Goiás. E a nova capital, a capital atual é Goiânia. a Nova Goiás, que é Goiânia. Então já ficou mais claro um pouco, né? O pessoal já conseguiu fazer aí. Eu estou percebendo que tem pessoas que entraram depois aqui do chat. Eu não sei se é porque saíram e entraram de novo, mas veja bem, olha, vocês rolam no chat aí para cima, a frequência já está à disposição. Eu já vou colocar de novo aqui, né, para vocês entrarem lá. Quem entrou depois aí, ó, o Miguel Alexandre, a Esther, não sei se vocês já estavam, Só né? tá aí, professor. O senhor já falou a resposta, né? Professor. Não, mas não tem problema nenhum, é só a participação mesmo, né? Só para a gente registrar. Agora, no caso dele, é só a frequência mesmo, porque lá aparece a hora que a pessoa escreveu, tá? Professor. Pode falar, quem está falando? Quem está falando é o Bruno? Sim. Eu entrei no link aí e eu respondi. Só que aí lá no final lá eu fui ver a pontuação. Aí eu voltei lá, aí eu fui ver a pontuação, tinha 0 de 0. Só que aí depois ele voltou de novo para responder. Aí tá. Quer dizer que eu tenho que... Não quer dizer isso não. Quer dizer que tá pronto. A pontuação só vai sair depois que eu liberar. Eu tenho que corrigir e liberar a pontuação para você, entendeu? Então quer dizer que se eu fiz uma vez... Só aparece a pontuação na hora quando é de marcar. E aí marcar só tem uma resposta certa, não tem como ser duas, né? Agora, como vocês escreveram, aí eu tenho que ler lá para saber de fato qual que está certo, qual que não está certo. Qual que pode ser considerado.
Pois não? Eu não entrei atrasado, não. É que eu sem querer saí da aula. Aí eu voltei. Tudo bem, eu só estava assim, só para constar, né? Se caso fosse você saber que tem lá a frequência. Ótimo. Eu estava tentando entrar e eu não estava conseguindo. Aí eu consegui agora, tem uns 3 minutinhos atrás. Ok. Eu vi que a Raíssa e a Lanaíla entrou agora. Se vocês... Vê se vocês fizeram já a frequência aí. Tá no chat, tá? Se não fizeram, façam. Mas vamos seguir, pessoal. Então, antiga capital de Goiás, cidade de Goiás. Né? A nova capital de Goiás, Goiânia. Antigo nome da capital de Goiás antiga, Vila Boa. Nome mais antigo ainda, no tempo que era Arraial, Santana. Então, informações assim simples, né, básicas, que a gente vai lembrando aí na vida, né? E aí, como é que aconteceu essa situação? Eu vou nessa primeira parte aqui falar apenas resumido. Se ficar corrido demais e não ficar claro, vocês me peçam para falar um pouco mais devagar para a gente ler direitinho aqui. Mas ocorreu lá no volta do século XVIII, né, uma série de bandeiras que saíram lá da região de São Paulo e vieram para entrar para o sertão brasileiro. Isso significa que, então, é Goiás e Mato Grosso, certo? Na aula passada, a gente viu um conflito que teve a Guerra dos Emboabas. A Guerra dos Emboabas foi em Minas Gerais, não foi? E muitos bandeirantes já estavam lá muito bem estabelecidos, lá em Minas Gerais. Chegaram novatos portugueses por aqui e começaram a tomar aquelas terras e aquelas minas que já existiam lá. Então, esses bandeirantes também precisavam de encontrar novos territórios para eles buscarem e garantirem a sua produtividade. Então, foi quando, mais uma vez, fortificou a entrada aqui para o oeste, né, para Goiás e para Mato Grosso. E aí, na mesma época, nós temos fundado, né, a bandeira de Cuiabá, né, porque a bandeira de Minas Gerais já tinha sido por volta do ano 1690. E por volta do ano 1719, então, nós tivemos lá no povoado de Cuiabá a entrada. E sabia que, então, a capitania de Cuiabá, você sabe que distância tem Cuiabá de Porá, por exemplo. Né? Porá está bem perto aqui da divisa, logo daqui 200 quilômetros Barra do Garça está na divisa com Mato Grosso. E de Barra do Garça até Cuiabá, você sabe quantos quilômetros são? 700 quilômetros. Então, ou seja, daqui a Cuiabá, nós temos cerca de 900 a 1.000 quilômetros, daqui lá. E daqui a São Paulo, nós temos cerca de 1.000 quilômetros também. Então, os sujeitos saíram de São Paulo, né, num território de 1.000 quilômetros para fazer uma capitania. E Goiás está no meio dessa história, está no meio desse caminho, né? E aí, um dos sujeitos foi, então, Bartolomeu Bueno, que lá em 1682 já começou a andar, né, conhecer esse sertão brasileiro e chegaram por essas bandas onde nós estamos aqui. Inclusive, não sei se vocês conhecem, aqui em Porá tem uma rua chamada Bartolomeu Bueno, e essa rua é em homenagem a esse sujeito, né, o Anhanguera, que veio por aqui através de uma bandeira, né, tendo a licença do rei para explorar as terras daqui, certo? Então, tem várias histórias sobre essa situação aí, mas o Bartolomeu Bueno da Silva, que é filho do Bartolomeu Bueno, ele tentou refazer a expedição aí cerca de 40 anos depois, e aí, porque o Bartolomeu Velho não chegou aqui. Lembra da história que eu falei? Que eles contornaram Goiás, chegaram no Maranhão, voltou para São Paulo, então ele não chegou, de fato, a concluir a situação aqui. Mas o filho dele chegou aqui, certo? E lá, quem já foi em Goiás, tem lá a Cruz do Anhanguera, que é em frente à casa de Cora Coralina, perto do Rio Vermelho, né? E lá, essa cruz é em homenagem à chegada deles por aqui, ok? Professor, mas uma vez que eu fui lá, eles disseram que aquela cruz não é a original, e a primeira foi uma que fizeram depois. O que aconteceu com a primeira? Não, pensa bem. 1722. Hoje nós já estamos quase chegando em 2022, por exemplo. Então, já tem 300 anos, quase. Esse ano específico, 298 anos.
Agora pensa, uma madeira, 298 anos lá no sol e na chuva. Dá para imaginar o que aconteceu, não dá? Mas tem mais. Quando teve a enchente, e não foi só uma na história, derrubou lá onde a cruz ficava, e essa cruz, pelo menos a outra, né? Depois da original, uma cruz dessas, pelo menos, já rodou no rio. Aí já tem 20 anos essa história, entendeu? Então, essas situações assim. O que está lá é o símbolo. O que está lá é a representação, né? Então, é isso mesmo. A primeira, possivelmente, com certeza, apodreceu, deu cupim, alguém roubou, né? Essas coisas acontecem, né, na história aí desses fatos. Mas o que está lá marcado é o símbolo, entendeu? É o símbolo do local mesmo, de onde eles chegaram, na beira daquele rio, tiraram ouro dali e aí avançaram na exploração. E ficaram aqui só até quando ainda tinha ouro, né? Depois, quando acabou o ouro, porque acabou o ouro, né? Ainda tem muita gente garimpeiro por aí, aí uma vez no ano acha uma pedrinha, né? Por uma situação de acaso, mas o ouro que eles tiravam de carrinhos e carrinhos aí naquela época já não existe mais, não tem mais, né? Nem em São Paulo, nem em Mato Grosso, nem em Minas Gerais, nem aqui. E aí eles começaram a criar gado por aqui por um tempo, e depois meio que o Goiás ficou abandonadão, sabe? O Goiás ficou abandonado aí lá por volta dos anos 1800 e alguma coisa, ficou abandonado até por volta do ano 1935 ou 1950, sabe? Entre 35 e 50, que aí vai ser matéria para o 9º ano, quando chegou um presidente chamado Getúlio Vargas, e ele fez um programa, né, que depois foi, então, garantido pelo Juscelino Kubitschek, né, o JK, um programa chamado Marcha para o Oeste. Aí, depois de aqui, ficou quase uns 100 anos praticamente sem muita relevância, sem muita importância. Então, voltaram para cá, fizeram campos de avião e começaram plantações aqui de soja e outras coisas. E aí, Goiás e Mato Grosso voltou para o mapa do Brasil, voltou a se tornar alguma coisa interessante aqui no Brasil. Ok? Então, eu estou fazendo, gente, um apanhadão aí de mais ou menos 200 até 300 anos de história, só em linhas gerais mesmo, para vocês não perderem esse contato. Agora, essa parte aqui da Vila Boa de Goiás mesmo, eu gostaria, então, que tem datas, tem pessoas, nós vamos ler. Eu quero pedir para que vocês me ajudem. Outra pessoa, né? A Ana Laura já fez uma participação. Aí eu gostaria que alguma outra pessoa que quisesse manifestar, podia, por favor, ler esse parágrafo aí, ó, o título, Vila Boa de Goiás, e o primeiro parágrafo. Posso ler? Tem muita gente aí, mas vai ter uma para cada um. Vamos organizar por pessoa aí. Eu começo lendo. A pessoa pode ser. Até o ano de 1749, Goiás não existia. O território pertencia à capitania de São Paulo. Somente a partir dessa data que surgiu a capitania de Goiás. Os principais povoados e arraiais surgiram no momento de mineração. No século XVII, constituíam-se de núcleos urbanos, estáveis e irregulares. O primeiro governante enviado à nova capitania foi Dom Marcos de Noronha, conde dos Arcos. Beleza. Vocês viram aí algumas informações, como arraiais. Arraiais são pequenos grupos ali, agrupamento de casas, né? Não chega a ser uma vila, não chega a ser ainda um distrito, muito pequeno. Lembra da história do Ouro Fino que eu contei para vocês, que a cidade não existe mais, ela acabou, né? Não existe mais a cidade lá, tinha uma parede há 15 anos atrás, aí outro dia eu tentei voltar lá, o fazendeiro fez uma cerca muito bem feita e proibiu a entrada lá no terreno, porque a gente gostava de passar lá e tirar foto, essas coisas assim. Então, ou seja, a cidade não existe mais, hoje ela é uma fazenda, né? Está dentro de uma fazenda e não tem nenhuma coisa. Por quê? Mostrando que os centros urbanos eram instáveis e irregulares, ou seja, uma cidade começava e ela não existia mais, né? Passava a não existir mais. Inclusive, vocês conhecem Israelândia, não conhece? Sabia que Israelândia é a cidade mais antiga do que Iporá? Não. É a nossa cidade. Israelândia é mais antiga que Iporá. Ivolândia é mais antiga que Iporá.
Ivolândia e Israelândia eram cidades muito mais importantes que Iporá, muito mesmo. Mas alguma coisa na história aconteceu que fez com que Iporá crescesse um pouco mais e Israelândia, Amorinópolis e Ivolândia ficassem um pouco da forma do mesmo tamanho por muito tempo. Entendeu? Ali em Israelândia e Ivolândia, que essas duas cidades ali que eu estou falando, tinha no meio ali Missianópolis, que é uma cidade importantíssima também, que está reduzindo cada vez mais. Então, era a passagem, quando eles vinham de São Paulo, quando o rei, o imperador, saiu de São Paulo e veio aqui na capital de Goiás, o caminho era por ali. Então, Israelândia fez parte da Estrada Real, aonde o rei passou um dia. Iporá não teve essa história, mas por algum motivo, Iporá avançou um pouco mais, eles caminharam ali, foram ali e tal, ia lá para perto de... Tem aquela ponte velha lá, naquela cidade que passa de Jalpaci para Fazenda Nova ali, né? Não sei se é Bacilândia, vocês que são dessa região sabem mais. Então era esse caminho ali que o rei fez para chegar lá na cidade de Goiás, entendeu? Hoje nem asfalto tem lá nesse lugar, né? Era para ser uma via muito importante, né? O rei passou ali. Mas enfim, só essas questões, porque eram vários povoados irregulares, como acabou de ler aí. E o primeiro governante que veio, o primeiro pessoa de confiança do rei, foi o Conde dos Arcos, né? Que é o Dom Marcos de Noronha. Inclusive, tem lá o Palácio do Governo, que é um museu lá em Goiás Velho, na cidade de Goiás, tem esse nome, ganhou o nome do primeiro governante. Quem me chamou aí, pode falar, por favor? Alguém pediu a palavra? É você, César? Você quer falar alguma coisa? Não, isso aí, Eu não ouvi ninguém falar nada, não. Foi eu que falei, é porque aqui em Ceilândia antes tinha muito garimpo, aí agora acabou mais o ouro aqui. Acabou no estado inteiro, acabou em Minas Gerais, acabou em... Como eu estava falando. Às vezes, mas tem garimpeiro até hoje por aí, né? Por aqui também. Há uma vez no ano, assim, ele acha uma pedra. E aí ele, com essa pedra, ele se sustenta um tempo aí, né? Vende e depois acha outra, mas é muito raro mesmo. É uma coisa que já não tem mais que eles buscavam o veio do ouro, sabe? É o veio do ouro. Isso lá em Ouro Preto, lá em Minas Gerais, é mais claro isso. Eles pegavam o veio do ouro, era o quê? Era onde achava o quartzo, que é um mineral. Se tinha aquele quartzo ali, eles começavam a furar aquilo ali, ia atrás daquele trem e até ia achando ouro ali. O ouro em pó, né? Lá no Pará tem um monte. Hã? Lá no Pará tem um monte de... Ainda, né? Ainda tem. Na região norte do país ainda tem algumas extrações, garimpos lá. Agora, qual que é a diferença do garimpo lá de Minas Gerais do garimpo daqui? Né? Lá, eles iam cavando a pedra para ir tirando, lá em Minas Gerais, ok? Agora, aqui não. Aqui era com a bateia, né? Sabe, tipo, parece uma bacia, e lá na beira do córrego mesmo, e aí pegava naquela bateia várias pedras, a água ia descendo e trazendo, né? Várias pedras, ia separando até que ela achava um ouro ali, separava aquele ouro, e assim ia. Lá em Minas Gerais já era um ouro em pó. Era o ouro que estava impregnado no quartzo. Aí tinha que vir. Por isso que o quartzo é preto. E o ouro é brilhante, dourado. Por isso que chama de ouro preto. Porque pega a pedra preta do quartzo e tira o ouro que está ali pregado nela, entendeu? É os minérios que se unificam ali. E aqui no Goiás, bem como em Mato Grosso, já é o garimpo de barranco de rio. Né, o rio que desce, trazendo as pedras ali, e o rio vai correndo, vai mexendo nas pedrinhas, eles vão pegando aquelas pedras mexendo, e alguma delas ali é preciosa, são preciosas para se usar. Beleza, um dos nossos ajudantes aí que se ofereceram, vamos ler o próximo parágrafo, por favor? Por favor, alguém faça a leitura para mim, para a gente? A mineração. Se minha imagem não tivesse passado, eu fazia. De 1751 a 1770, a extração de exploração do ouro foi diminuindo drasticamente.
Do ano de 1770 adiante, a mineração entrou em decadência, o que provocou o abandono de muitos povoados goianos. Certo? Então, veja bem, quando é que o menino chegou aqui? 1749. Logo o rei falou assim, opa, lá tem ouro. Vou mandar um governante para fiscalizar e para vigiar tudo lá, meu cara de confiança. Mas, olha aqui, 1750, tirou ouro adoidado. No ano seguinte, e nos próximos 19, 20 anos, acabou o ouro do Goiás. Né? Então, não demorou aí 20 anos para cair a exploração de ouro, e foi diminuindo, e aí a coisa não compensava mais ficar por aqui, a despesa era grande, né? Despesa aí com escravo, despesa com o próprio Palácio Real, né, que tinha aqui o governante, que era financiado pelo rei. Inclusive, a Cora Coralina, que todo mundo conhece na literatura, e quem foi em Goiás possivelmente foi na casa da Cora Coralina, o pai dela era um desembargador, isso é um juiz. A casa dela foi uma casa construída pelo rei de Portugal, o rei do Brasil, né, no caso, que construiu a casa para o pai dela morar, que era o juiz da cidade. Entendeu? Por isso é uma casa lá muito importante, uma casa grande, né? E se você ver as casas do lado, é tudo casinha pequenininha. E já aquela casa dela é grande. Alguém falou aí que bebeu água na bica lá embaixo da casa dela. Então tinha toda uma casa muito melhor organizada do que as casas dos cidadãos comuns lá da cidade de Goiás. Certo? Então, a próxima pessoa aí para ler para a gente, por favor, o Movimento de Independência do Brasil. Alguém, por gentileza? Pode ser, né? Pode. É o movimento de independência, é esse, né? É. O movimento de independência do Brasil no século XIX não alterou o quadro social e econômico de Goiás. Alguns grupos oligárquicos se destacaram durante o período imperial e permaneceram no poder até as primeiras décadas do século XX, como os Bulhões, os Fleury e os Caiado. No ano de 1818, por carta régia de Dom João VI, a vila tornou-se cidade de Goiás. Viu aí? Então, ou seja, quase 100 anos, né, uns 70 anos depois que chegaram por aqui, se tornou, então, um distrito independente, né? A vila se tornou independente aí. E aí você tem alguns nomes que estão até hoje. Quem que é o governador de Goiás hoje? Ronaldo Caiado, né? Mas ele teve um antecessor dele, um Caiado, que já foi governador aqui, lá há 100 anos atrás, há 200 anos atrás, 100 e poucos anos atrás, nós tivemos já um bisavô, tataravô do Caiado, que já foi governador aqui em Goiás. Né? Então, famílias que são importantes e que são ricas e que mandam por aí, né? Os Bulhões, os Fleury, os Caiado e outras. Certo? Outra pessoa, vamos ver sobre a mineração aí, por favor? Eu posso ler, professor? Por favor. Após a mineração? Após a mineração, a economia goiana, no século XVIII e XIX, passou a se dedicar mais às atividades ligadas à pecuária e à agricultura. No século XX, Goiás desenvolveu a agricultura como principal atividade econômica. Porém, durante as 3 primeiras décadas desse século, Goiás continuou atrelado à política oligárquica da Primeira República. Certo. Aqui nós vamos falar de coronelismo, certo? Mesmo que nós não vamos falar dessa palavra agora aqui, mas eram os coronéis. Os coronéis eram os proprietários de terra por aqui, que tinham lucro enquanto tinha minas de ouro aqui, tinha ouro, mas aí acabou o ouro, as fazendas ficaram, né? E o que eles podiam fazer? Criar gado solto, né? Criava lá muitas vacas, e as vacas se reproduziam lá no mato mesmo, e lá, de tempo em tempo, que eles iam fechar esse gado aí para vender, né? E outros fechavam ali, cercavam um território para fazer roça, agricultura, mas ficou, então, eram atividades que não rendiam tanto no país naquela época, entendeu? Era só uns poucos que eram ricos e continuavam sendo ricos. E não tinha tanta fonte de riqueza aqui no estado, certo? Agora, passando aí para o último parágrafo, por favor,
Alguém podia fazer a leitura para a gente, que já é o governo mais moderno, né, onde já teve um pouco de democracia aqui no Brasil, aqui em Goiás, quando nós tivemos o Pedro Ludovico, né, que era o interventor aqui que mudou a capital de Goiás para Goiânia. Quem vai fazer a leitura para a gente? Alguém, por favor? Professor, qual que é aí? Professor, Oi? 1 minuto só, pô. esse daqui um dos primeiros atos, é? É, isso, é o último parágrafo desse texto. Um dos primeiros atos políticos de Pedro Ludovico foi executar a política de transferência da capital. Primeiro realizou um levantamento para a escolha do local onde seria construída a nova capital. A região escolhida era próxima à cidade de Campinas, Campininha das Flores. Depois iniciou as obras da construção da nova capital, Goiânia, em 1933. A capital foi transferida por decreto no ano de 1937, selando o fim de mais de 200 anos da cidade de Goiás como capital do estado. Ok? Então, marcando uma data aí, 1937, certo? Então, quase 70 anos, né? Quase 80 anos que se passaram essa mudança da capital. Campinas, quando você vai em Goiânia, tem lá o bairro Campinas, hoje é bairro Campinas, mas era a cidade de Campinas, veja. A cidade de Campinas, ela foi engolida pela cidade de Goiânia, né? E se tornou agora um bairro da capital, mas estava lá, dessa forma. E alguma dúvida, gente, nessa primeira parte aqui, nessa fala? Algum questionamento, alguma questão? O que é esses negócios aí oligárquicos? Oligárquico é o seguinte, o governo. Oligarquia é um poder que exerce o governo. Mas quem são esses que exercem o governo numa oligarquia? Não são aqueles que são eleitos pelo voto, entendeu? São aqueles que são ricos. E aí eles são autoridades. E para ser rico nesse momento aqui, tinha que ser fazendeiro. Então o cara era um grande fazendeiro, ele tinha contatos e amizades com o rei. Aí, nesse caso do contexto que já é com o presidente da República, certo? Mesmo tendo um presidente da República que foi eleito pelo voto, aí nos estados nós temos os coronéis, que são esses fazendeiros ricos que mandam por aqui. E por mais que tenha voto para eleger um prefeito, os coronéis acabavam mandando mais que o prefeito eleito, uma vez que o prefeito só foi eleito porque o coronel ele determinava que os peões, que as outras pessoas da cidade acabassem votando naquele prefeito. Eu falei muito rápido, né? Mas deu para entender? Esse é assunto para o nosso primeiro bimestre do 9º ano, tá? No 9º ano a gente vai voltar com esse assunto quando vai falar da mudança da república da monarquia para a república no Brasil. Pessoal, foi um prazer mais uma vez estar com vocês. Amanhã temos mais aula, né? E eu espero que seja tão agradável quanto essa. Eu gostei muito, fiquei muita vontade trabalhando com vocês aqui hoje, ok? Então, boa tarde. Até amanhã. Tudo bom? Boa tarde. Boa tarde, professor. Até amanhã. Eu já fiz, né? No link lá no início, já é a frequência que eu tiro de lá, tá? Vai ter outra, não? Tem mais aula hoje? Não. Não, tem mais aula. Você tem a próxima aula, não tem? Tem lá no horário. Acho que sim. Aula de matemática agora. Eu ainda tenho uma aula no